Dia chuvoso, dia bom para pensar em ideologia. O que é, como é usado esse termo no dia a dia? Categoria de acusação, você está sendo ideológico, deformação da realidade por uma matriz intelectual pré-estabelecida, conjunto de ideias, lente que informa ou deforma o olhar. Faz tempo que os intelectuais, os pensadores, trabalham com o conceito de ideologia, desde o século XVIII francês, passando por nomes importantes do século XX, como Norberto Bobbio, que usou uma definição descritiva, um conjunto de ideias e de valores respeitantes à ordem pública e tendo como função orientar os comportamentos políticos coletivos. Parece mais um programa de governo, uma plataforma, aquilo que muitos governantes nem têm, por serem movidos exclusivamente por interesses de poder. Ideologia, definida por um dos pensadores neomarxistas da moda, o Zizek, como algo que mobiliza. O Zizek, na verdade, apenas tentando reescrever Karl Marx. Ideologia pode designar qualquer coisa, desde uma atitude contemplativa que desconhece sua dependência em relação à realidade social, até um conjunto de crenças voltado para a ação, desde o meio essencial em que os indivíduos vivenciam suas relações com uma estrutura social, até as ideias falsas que legitimam um poder político dominante. Nenhuma novidade no que está dito aqui. Tudo que já estava em Karl Marx, em outros, mas que remete ao cerne da questão. Afinal de contas, ideologia é um termo central no pensamento marxista. O que disse o Marx lá na Ideologia Alemã de 1846? Isto, a produção de ideias, de representações e da consciência está em primeiro lugar direta e intimamente ligada à atividade material e ao comércio material dos homens. É a linguagem da vida real. As representações, o pensamento, o comércio intelectual dos homens surge aqui como emanação direta do seu comportamento material. O mesmo acontece com a produção intelectual, quando se apresenta na linguagem das leis, política, moral, religião, metafísica, etc. Em outras palavras, os homens produzem suas ideias dentro dos limites materiais que se impõem a eles. Daí o famoso texto de Marx, Engels, que qualquer interessado pelo tema cita e que contém uma ideia paradoxal. Vejamos, as ideias da classe dominante são em todas as épocas as ideias dominantes. Ou seja, a classe que é a força material dominante da sociedade é ao mesmo tempo a força intelectual dominante. A classe que tem os meios de produção material à sua disposição tem ao mesmo tempo controle sobre os meios de produção mental, de modo que, em geral, as ideias daqueles que carecem dos meios de produção mental estão sujeitos a ela. Em resumo, as ideias dominantes são as ideias da classe dominante. Como se explica, então, que alguém na condição de dominado possa se rebelar contra a ideologia dominante? Se os detentores dos meios de produção controlam a atividade intelectual e os meios de produção mental, como se explica essa brecha pela qual o próprio Marx, o próprio Engels, puderam compreender o funcionamento da ideologia? Bem, o Engels era rico, o Marx era pobre. Mas a diferença, certamente, não está aí. Onde está a brecha? Como é possível que o dominado, formado na ideologia dominante, consiga decifrar e desmascarar a dominação que ele mesmo sofre? Em outras palavras, como analisar de fora uma ideologia, sendo que se está dentro dela.
Como decifrar o sistema a partir de um metaponto de vista, estando dentro dele. Talvez seja o caso de se apegar a pequenas expressões que mais parecem estratégias retóricas. Quando, por exemplo, Karl Marx e Engels dizem: classe que tem os meios de produção material à sua disposição tem, ao mesmo tempo, controle sobre os meios de produção mental, de modo que, em geral, quer dizer, não sempre, mas em que condições, por que razões, qual o mistério dessa parte que consegue ir além do em geral e se emancipa e se liberta e compreende o funcionamento? Eis o ponto. Talvez também se possa explorar a nuance de cada palavra. A classe que tem os meios de produção material à sua disposição tem, ao mesmo tempo, controle. Controle. Pode-se pensar que controle é uma forma de dominação, mas não é uma forma total de dominação. Controlar não significaria, no caso, sufocar, fechar todas as brechas, bloquear, blindar toda a interpretação. O que se vê até aqui é que ideologia é um termo complexo. Quando alguém diz que o outro está sendo ideológico, o uso muito comum da direita em relação à esquerda, está dizendo, está deformando a realidade, está vendo a realidade de forma distorcida em função da sua matriz intelectual. Supõe-se uma realidade descritível, objetiva, neutra, passível de ser percebida concretamente, sem deformações. Uma das respostas dadas a isso é que essa realidade não existiria. E, filosoficamente falando, é um tema complexo, mas ou caímos no chamado relativismo total, ou supomos que há situações realmente descritíveis. Então, o que querem aqueles que falam em ideologia? Ora, se fala em ideologia como corpo de ideias, a nossa ideologia, visão de mundo, como vemos o mundo. Ora, se fala em ideologia, como já foi dito, no sentido de deformação da realidade. Ora, se fala em ideologia como uma maneira de organização das ideias que mobilizarão as pessoas e, no sentido de Norberto Bobbio, permitirão um agir coletivo. O que se vê é que ideologia é um termo ambíguo. Serve a muitos propósitos, permite várias interpretações e, ao fim e ao cabo, resolve poucos problemas. O sentido mais usado de ideologia atualmente é o de categoria de acusação. No fundo, são dois sentidos. Um é categoria de acusação, por deformar a realidade, e o outro é corpo de ideias, visão de mundo, aquilo que defendemos. Mas o nosso corpo de ideias, aquilo que defendemos, deforma a realidade? A direita costuma pensar que não tem ideologia. Ideologia é sempre o pensamento do outro. A esquerda, costumeiramente, assume que tem ideologia. Mas quando se diz que tudo é ideologia, se cria um outro problema. Eu diria um problema epistemológico. Se tudo é ideologia, qual é o traço diacrítico que permite pensar por oposição o ideológico e o não ideológico? Ou não há um não ideológico? E em não havendo um não ideológico, qual o poder de definição da categoria ideologia? Reflexões de um dia de chuva. Como diria Louis Althusser, a ideologia tem existência material. O Louis Althusser ficou famoso por muitas razões e, entre elas, por um pequeno livro, Ideologia e Aparelhos Ideológicos de Estado. Ele colocou tudo num saco. Aparelhos ideológicos de Estado são a
a escola, as religiões, a mídia e por aí vai. Tudo, tudo, tudo. Instrumentos de inculcação de visões de mundo. Quando tudo é aparelho ideológico de Estado, como podemos pensar e organizar e articular esses elementos para ver quem predomina, quem se impõe? São questões que ficam para reflexão em tempos de quarentena e de dias chuvosos.